Então vamos lá, pessoal. Ali estão os 3 pedais: pedal do freio, pedal do acelerador e o pedal da embreagem. Não é preciso, não é muito lembrar, né? Sempre é bom lembrar que você sempre vai usar com o pé direito o freio e o acelerador. Freio e o acelerador. E o pé esquerdo é só para a embreagem, tá certo? Então, a primeira coisa que a gente vai aprender é como fazer o controle de embreagem da forma que o Detran cobra, certo? Eu vou colocar o carro aqui primeiro no ponto neutro. Vou ligar o carro. O carro está ligado, né? Você pode ouvir o barulho aí. E como que a gente faz o controle de embreagem? Primeira coisa, aperta a embreagem, coloca a primeira, você pisa no freio antes de soltar o freio de mão. Você pisando no freio antes de soltar o freio de mão, o carro não vai descer. Então a primeira coisa, solte a embreagem até você sentir que o carro vai trepidar um pouquinho. Ó, solta um pouquinho mais a embreagem, ó. Você percebe que até o volante do carro ele trepida um pouquinho mais, né? Você soltou a embreagem até o ponto, que a gente fala, solta a embreagem até o ponto da embreagem. Só de chegar nesse meio da embreagem, você soltando o freio, o carro não volta. Aí já está parado no controle, olha para você ver. Sem eu acelerar, sem nada. Se eu apertar a embreagem um pouco, o carro vai voltar. Aí está descendo um pouquinho. Olha para você ver aqui, ó, só para você sentir o movimento. Ó. Se eu solto a embreagem, o carro vai subir um pouquinho. Vou até acelerar um pouco. Ó. Acelero, o carro sobe. Sobe, sobe, sobe. Se eu aperto um pouquinho a embreagem, o carro vai parar. Então o movimento do controle de embreagem é esse. Se você aperta a embreagem, o carro desce. Ó. Se você solta a embreagem um pouquinho, ele para. Se você solta um pouquinho mais a embreagem, o carro vai subir. É bom sempre acelerar um tiquinho, olha. Manter um pouquinho do acelerador. Sempre que você terminar o controle, pisa no freio primeiro, depois na embreagem. Ó. Freio e embreagem. Por quê? Se você pisa na embreagem, depois no freio, vamos fazer o controle de novo. Ó. Vou soltar até o ponto. Aí, ó, o carro tá... Se eu soltar a embreagem, ele vai subir um pouco, ó. Subindo. Se eu aperto um pouquinho, ele para. Agora, se eu apertar muito a embreagem, ele começa a fazer o quê? Ele começa a voltar para trás, ó. Então, o que você tem que aprender é o seguinte, aquele movimento ali, ó. Vou pisar no freio de novo, ó. Freio e embreagem. Muitas vezes o amador tira ponto do aluno porque ele pisa na embreagem e depois no freio. Se você pisar na embreagem e depois no freio, o carro vai voltar, tá certo? Então, a primeira coisa, solta a embreagem até o ponto. Quando você sentir que o carro trepidou um pouco, tira o pé do freio e passa para o acelerador. Acelera um pouquinho, tá pronto. Essa é a forma que o Detran exige o controle de embreagem. No final, você pisa no freio e depois na embreagem. Tá certo? Mas como é que funciona essa questão de fazer a ponte? O que é ponte no controle de embreagem, né? Muito usada antigamente, né? Hoje muito poucas pessoas usam fazer a ponte. Mas ainda existem pessoas que já são habilitadas, que usam a ponte para arrancar quando o carro está muito próximo de você. Então, o carro muito colado, né? Ou eles fazem a ponte, ou então arrancam o carro com o freio de mão puxado. Então, a ponte nada mais é que esse movimento. Tá vendo que o meu pé está no freio? Eu vou pegar a lateral do meu pé e vou colocar no acelerador. Ó, e fiz como se fosse uma ponte, ó. Aí aqui, com a lateral do meu pé, eu acelero o carro, ó. Ó o barulho, ó. Tá certo, ó? Ó. Isso é a ponte. Então, muitas vezes a pessoa, ela faz o quê? Ela coloca o pé nessa posição, acelera um pouquinho e já solta a embreagem, ó, e o carro vai arrancar, ó. Aí, ó, arranca sem voltar nada, tá certo? Então, como que faz a ponte? Você coloca, engrena a primeira marcha, sempre você vai fazer o controle de primeira, colocou a primeira, solta a embreagem um pouquinho próximo do ponto, só que você coloca o seu pé beirando o acelerador, aí você vai ouvir o barulho do acelerador, olha pra você ver o barulho, ó. Aí você pode soltar o freio, ó. Depois você conserta o pé aqui e vai embora. Tranquilo? Então assim que você faz a ponte, ó, a ponte é dessa forma. Lembrando que você que está tirando carteira, no exame, geralmente o Detran ele não aceita. Isso aqui você vai usar depois que você tirar a carteira, quando tiver um carro muito próximo de você, ou então você que já é habilitado, né, e tem um pouco de dificuldade como fazer o controle de embreagem, tá certo, aí você pode fazer. E a terceira e última forma que eu quero te ensinar é arrancar o carro com o freio de mão puxado. Então primeiro eu vou colocar o carro aqui no ponto morto para você ver, o carro está no ponto neutro. Vou puxar o freio de mão bem firme, o carro está parado. Então assim, aqui o carro não está em movimento, ele está ligado, ó, você ouve o barulho, ó, ele está ligado, mas ele está parado. Aí o que eu vou fazer? Eu vou engrenar a primeira marcha, aperto a embreagem com o pé no freio, né? Certo? Põe a primeira marcha, vou engrenar aqui a primeira marcha.
Depois que o carro está com a marcha engrenada, aqui ó, eu posso soltar o freio, porque na verdade o freio de mão está segurando ele aqui. Então aqui ó, eu vou soltar a embreagem próximo do ponto, vou acelerar o carro com o freio de mão ainda puxado, ó, o freio de mão está acionado. Agora eu vou soltar o freio de mão e acelerar o carro, ó. Vou soltar o freio de mão, o carro vai abaixar a traseira dele um pouquinho, e você solta o freio de mão e acelera, ele vai arrancar. Pisa no freio, só para treinar, tá vendo? Então como que se faz mesmo para arrancar o carro com o auxílio do freio de mão? Então eu vou puxar o freio de mão, sempre lembra, deixa de ponto morto para ver se ele vai descer, ou não vai descer não, tá travado, certo? Então o freio de mão tem que estar bem regulado, não usa isso com o freio de mão sem regular não. Então depois que o carro está com o freio de mão puxado, você vai colocar a primeira marcha, põe a primeira, a embreagem já está apertada, né, porque o carro está engrenado. Eu vou soltar a embreagem próximo do ponto e vou acelerar, porque o freio de mão está puxado, ó. O carro não vai andar, ele só movimenta, a traseira dele abaixa um pouco, olha para você ver o movimento que faz, olha. Ó, a traseira abaixa um pouco assim, ó. O carro é como se ele sentasse, não tem como o carro sentar, mas é como se ele sentasse, certo? Então, se você chegou a embreagem até o ponto, você vai acelerar e depois, se estiver acelerando um pouquinho, olha o barulho do motor. Você solta o freio de mão e abaixa, continua acelerando que o carro vai arrancar. Tá certo? Ó. Beleza? Então vamos lá de novo. Puxei o freio de mão, tudo certo. Soltei a embreagem até o ponto. Ó. Soltei até o ponto, vou acelerar um pouquinho, posso acelerar e soltar o freio de mão. O carro não desce nada, ele só vai para frente. Beleza? Ô, gente, então é isso aí. Nós aprendemos as 3 formas de fazer o controle de embreagem. Você aprendeu a fazer o controle de embreagem como o Detran exige, da forma tradicional. Nós aprendemos também a fazer a ponte, é quando você coloca o pé aqui e coloca a lateral do pé para acelerar, ó, né? Você fazer esse movimento, ó, e depois solta a embreagem e também arrancar o carro com auxílio do freio de mão. Tá certo? Pessoal, eu espero ter ajudado você, né? Nos encontramos em outros vídeos. Se você puder, curta aí a nossa página, curta aí o nosso vídeo, indique para outros amigos e com certeza, né, no seu exame você vai conseguir fazer um bom exame, vai tirar sua carteira. Lembrando que a ponte e o arrancar o carro com auxílio de freio de mão não é bom, não pode ser feito no exame de direção, apenas na forma tradicional. Você vai só soltar a embreagem até o ponto, né, depois tirar o pé do freio e fazer o controle. Querido, boa sorte, Deus te abençoe, bom exame. Forte abraço, até mais, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.